Olá, meu nome é Jamile Maciel, sou estudante da Universidade Federal do Pará e graduanda do curso de Engenharia Química do Instituto de Tecnologia Campus de Belém. O trabalho a ser apresentado é intitulado como Aplicação da técnica da transformada integral generalizada para análise da transferência de massa no processo de remoção de contaminantes em solo. O trabalho foi realizado juntamente com os docentes Emanuel Macedo, João Nazareno e Péricles Pontes, e foi orientador do artigo. A preservação do solo é muito importante para o Brasil e a região amazônica, pois sua contaminação reduz sua qualidade e benefícios. Os metais tóxicos são os principais poluentes e que prejudicam a saúde humana e a vida marinha. Para tratar solos contaminados, existem técnicas como remediação, biorremediação e fitorremediação. Por conta disso, modelar e simular esses processos ajuda a planejar ações para reverter a contaminação de forma eficiente. Este trabalho desenvolveu uma solução híbrida, analítica e numérica usando GITT para auxiliar no estudo de remoção de poluentes no solo, a partir de um sistema de equações espaciais, lineares e não lineares. A metodologia GITT foi escolhida por oferecer melhor controle de erro e menor custo computacional. Os resultados mostraram excelente concordância com os dados da literatura de solução numérica obtida com software de matemática versão 13.3. O modelo analisado consiste em um aquífero inicialmente contaminado por um soluto que se dispersa no lençol freático. Dessa forma, o volume de controle analisado é delimitado por duas paredes porosas ou poços, no qual contém uma área degradada, com um aquífero saturado de contaminantes. O fluido removedor, nesse caso a água, é alimentado pela primeira parede, ou poço, e percola o aquífero, retirando de sua fase sólida o contaminante nela-dissolvido. E na segunda parede é removida uma solução composta por líquido, água, contaminante. Foi feita algumas hipóteses, como considera-se o fenômeno unidimensional e transiente, com porosidade no leito constante, e a dissolução do contaminante ocorre na superfície sólida do aquífero. Além disso, a remoção de contaminante ocorre pela dissolução da fase sólida com uma taxa linear, e a fase sólida e líquida estão em equilíbrio e uniforme todo o volume de controle. Assim, considera-se que o contaminante na fase líquida possui uma taxa de degradação linear com N valendo 1 e N valendo 2, onde N representa a ordem de reação que rege o problema físico. As equações de difusão-convecção para a concentração de contaminante na fase sólida e na fase líquida, juntamente com suas condições de contorno e condições iniciais adimensionalizadas, são mostradas nas equações 1, 2 e 3, respectivamente. O problema de alto valor proposto é mostrado na equação 4, onde a solução de saída obtida é definida pela equação 5. A partir do problema de alto valor, foi possível obter as transformadas na concentração de contaminante na fase líquida e na fase sólida, juntamente com suas transformadas inversas. As transformadas das EDPs e das condições iniciais foram obtidas a partir da multiplicação dessas equações pela autofunção normalizada, e posteriormente integradas em seu domínio na direção x, resultando na equação para N1 e o sistema de equações para N igual a 2. Para analisar a convergência numérica da concentração de contaminantes na fase líquida e na fase sólida, foram trabalhados com alguns parâmetros físicos, como mostrado na tabela 1. Foi realizada a análise de convergência porque ela é muito importante para avaliar e estabelecer o nível de acurácia de uma solução numérica. No caso da solução via GTT, a convergência é analisada considerando diferentes ordens de truncamento para o sistema transformado, e analisando a partir de qual delas os resultados gerados com a fórmula inversa passam a ser constantes, em sua tolerância pretendida. Nesse trabalho foi considerado as ordens NT igual a 15, igual a 20, a 30, 40 e 45. Dessa forma, a tabela 2 mostra os resultados obtidos para as concentrações de Q e C, ou seja, as concentrações do contaminante na fase sólida e na fase líquida, quando N é igual a 1 e N igual a 2, respectivamente, no qual é obtida uma rápida convergência dos resultados das posições analisadas, mesmo para x igual a 0,01. Observa-se ainda que para x igual a 0,7 e 0,9, a convergência numérica para 4 dígitos foi obtida já em NT igual a 20. Esses resultados significam que a ordem de reação para o conjunto de parâmetros fixos na tabela 1 não afeta significativamente a convergência da solução, ou seja, em todos os casos, verificou-se uma boa aderência entre os resultados, evidenciando a aplicabilidade e robustez da técnica de GITT na solução desse problema. A figura 1 mostra a simulação do perfil de concentração de contaminantes na fase líquida e na fase sólida ao longo do tempo adimensional, gerada com uma ordem de truncamento NT igual a 45, para as ordens e a segunda ordem, e na posição x igual a 0,5, onde foi possível observar, graficamente, a excelência dos resultados obtidos a partir do método matemático utilizado. Além disso, observa-se que para o conjunto de parâmetros analisados, a concentração em ambas as fases, líquida e sólida, decresce ao longo do tempo, estando a concentração na fase sólida sempre acima da concentração da fase líquida, mas ambas se aproximam e convergem para o mesmo valor. Dados mostram que a concentração adimensional de contaminantes nas duas fases reduz mais rapidamente quando a reação é de primeira ordem. Ao fim do trabalho, percebeu-se que os resultados enfatizam a eficácia do método GTP na solução do problema, uma vez que, com baixas ordens de tratamento, alcançou uma boa convergência, além de concordar com a solução puramente numérica derivada diretamente do software matemático para o sistema de EDPs. Isso simplifica a robustez e a acurácia do procedimento proposto. Para análise de convergência, considerando um conjunto de parâmetros físicos, não foi observado uma influência significativa na ordem de reação da convergência da solução. Assim, os resultados encontrados reforçam o grande potencial da técnica de transformada integral generalizada como uma técnica confiável para analisar e solucionar problemas físicos complexos envolvendo a remoção de contaminantes. Essas são as referências e obrigado pela atenção.